Você quer ganhar peso ou emagrecer, mas não consegue? Você não está travado por causa do seu corpo e provavelmente nem por causa da sua disciplina. E o problema pode ser mais silencioso do que isso, porque quando você olha para sua vida hoje, para o seu corpo, para os seus hábitos, para as decisões que você toma, tudo isso não é aleatório. Isso é coerente com quem você acredita que é. E se essa identidade não muda, nada se sustenta. Eu demorei muito tempo para entender isso. Muito tempo tentando ajustar comportamento, sem perceber que o problema não estava ali. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa que eu fiz. Eu quero começar com uma pergunta simples, mas bem desconfortável. Você se sente seguro no seu próprio corpo? Não estou falando de estética. Não é sobre estar definido, mais forte ou mais fraco, mais magro. É sobre presença. É sobre estar dentro do seu corpo e perceber que ele responde, que ele é seu, que você está no controle. Porque tem gente que treina, mas não habita o próprio corpo. Tem gente que até se movimenta, mas não se sente segura. E isso muda tudo. Existe uma diferença muito grande entre ter um corpo treinado e ter um corpo seguro. Um corpo treinado, ele executa. Já um corpo seguro, ele responde, ele se adapta, ele se ajusta e ele sustenta. Ele não trava diante do desconforto. E isso não vem só da academia. Isso vem de exposição, de experiências, de você se colocar em situações onde precisa lidar com o próprio corpo de verdade. Eu comecei a perceber isso muito mais tarde do que eu gostaria. Eu fui começar coisas novas perto dos 40 anos. Capoeira, aula de circo, danças. Mas qual a idade certa? Tem idade certa? Muitas pessoas começam na infância. E no começo é estranho, porque você percebe o quanto não tem controle, o quanto não domina o próprio corpo e o quanto trava em movimentos simples. Isso não é só físico, isso é identidade. Porque quando você entra em algo novo, se você não tem uma identidade estruturada, você sente que não pertence ali. Você se sente deslocado, você se julga, você pensa que todo mundo está melhor do que você. E aí, o que acontece? Você quer sair, e é aqui que a maioria desiste, não porque não consegue, mas porque aquilo entra em conflito com quem você acredita ser. Só que comigo aconteceu algo diferente. Eu não estava mais disposto a continuar sendo guiado por circunstâncias, por pessoas, por padrões antigos. Já tinha vivido tempo demais assim, e aquilo não me levou para onde eu queria. Então eu comecei a fazer algo simples, mas difícil. Comecei a assumir o controle, mesmo sem me sentir pronto, mesmo sem me sentir bom, mesmo me sentindo deslocado. E isso mudou a forma como eu vejo, porque toda vez que você age diferente, você cria uma evidência. E identidade não vem de intenção, vem de evidência. Você pode falar o quanto quiser que vai mudar. Você pode se motivar, pode planejar, mas se não tiver ação, não existe identidade nova. Quanto mais você repete essa nova ação, mais aquilo se torna familiar. E quanto mais familiar, menos esforço exige. E é aqui que entra o corpo seguro. Porque quando você se expõe, quando você erra, quando você tenta, quando você se coloca em situações desconfortáveis, aí você começa a construir domínio. Não domínio perfeito, mas domínio suficiente. Suficiente para não travar. Suficiente para continuar. Suficiente para não fugir. E isso começa a mudar tudo. Só que existe um ponto que pouca gente fala. Quando você começa a mudar, a vida começa a te testar. E isso não é místico, é coerência. Porque se você está construindo uma nova identidade, mas ainda não sustentou ela suficiente, qualquer pressão pode fazer você voltar. E é exatamente onde eu estou agora. Meu trabalho deu uma desacelerada. Coisas que antes fluíam pararam um pouco. E isso poderia facilmente me puxar de volta para a insegurança, para a dúvida, para aquele padrão antigo de só reagir ao que acontece. Mas hoje
eu enxergo diferente. Isso não é um problema. Isso é um teste, não um teste externo, mas um teste de identidade. É como se a vida me perguntasse: você realmente é quem você está tentando se tornar? Ou só está agindo assim enquanto está fácil? E é aqui que muita gente quebra. Porque enquanto tudo está dando certo, é fácil sustentar comportamento. Mas quando aperta, quando gera dúvida, quando cria desconforto, a identidade antiga, ela tenta voltar. E se você não percebe isso, você volta para o mesmo lugar. Mas não porque falhou, mas porque foi coerente com quem você ainda é. E isso é muito importante entender. Você não perde para preguiça, você não perde para falta de motivação, você perde para coerência interna. Se sua identidade não sustenta, você volta. E por isso que o corpo seguro é tão importante, porque ele não é físico, ele é psicológico. Ele representa alguém que se expõe, se adapta, que continua e que não foge do desconforto. E isso se transfere para tudo, para o trabalho, para a vida e para suas decisões. E é aí que você começa a assumir o controle de verdade. Não porque está tudo sob controle, mas porque você não depende mais disso para agir. E esse é o ponto. Você não precisa estar pronto. Você não precisa se sentir confiante. Você não precisa ter certeza. Você precisa agir. E agir de forma consistente e suficiente até isso virar quem você é. Porque você não espera se tornar alguém para depois agir. Você age até se tornar esse alguém. E talvez você esteja nesse momento agora, sentindo que quer mudar, mas ainda travado, tentando ajustar comportamento, sem perceber que precisa ajustar sua identidade. Ou talvez já tenha começado a mudar, mas esteja sendo testado. E se for isso, entenda uma coisa: esse é o momento mais importante, porque é aqui que você define se essa mudança é real ou se é temporária. E a resposta não está no que você pensa, está no que você faz. Então a pergunta final é simples: você vai continuar reagindo ou vai assumir o controle? Porque no final, não é sobre disciplina, não é sobre motivação, é sobre quem você decidiu ser e o quanto você está disposto a sustentar isso. E se isso fez sentido para você, salve esse vídeo, porque você vai precisar lembrar disso quando a dúvida aparecer, e ela vai aparecer. Corpo magro não é destino,